Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu me chamo Roberta, sou a mãe do Benjamin, professora de educação infantil e especialista em sono dos bebês, e compartilho aqui no YouTube um pouquinho da nossa jornada na maternidade, morando aqui em Portugal. E hoje eu quis fazer um vídeo pra vocês, pra dar uma descontraída, pra gente poder ter uma troca aí legal de coisas que eu passei como mãe e que talvez você também como mãe possa ter passado também. Então vamos falar um pouquinho das paranoias de mãe? Mas claro, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário do que mais você quer ver por aqui. Compartilhar pra aquela mãe que deve estar passando por isso agora ou que está gestante e que futuramente pode vir a passar, pra elas também terem essa troca e saberem que não é só com elas que acontecem essas coisas. E se você é novo por aqui, também se inscreve aqui no nosso canal e bora lá! Eu separei 6 clichês, na minha opinião, tá? Dentro do mundo da maternidade, que eu os vivi também e que talvez você possa viver também. De 6 paranoias. Ai, coisas assim que depois a gente para e pensa. Nada a ver, né? Por quê? Mas que às vezes a gente acaba por passar e faz parte da maternidade. Que bom que a gente experimenta todos esses sentimentos, porque isso faz a gente literalmente viver todas as possibilidades e estar imerso no que o mundo da maternidade nos traz. Então, bora pra primeira. A primeira, pra mim, ela, apesar de ser clichê e ser muito clássica, de se ouvir entre muitas mães acontecendo, é uma preocupação que não tem como ser evitada. É uma preocupação que eu acho que até quem tem muita experiência, em algum momento, vai lá dar aquela checadinha, vai lá dar aquela olhadinha, que é quando temos o nosso tão esperado recém-nascido em casa, chegamos no hospital, a vida realmente começa, a gente põe o bebê pra dormir. Que ótimo, ele precisa dormir, descansar e a gente também. Mas em algum momento vai bater aquela dúvida e a gente vai lá dar aquela olhadinha se o bebê tá respirando. Não tem como fugir, não tem como evitar isso. É uma preocupação que não tem como deixar de existir. Eu acredito que se você já passou por isso, você sabe muito bem do que eu tô falando. E se você é gestante, a gente conversa daqui a um tempo. Quem nunca foi lá dar aquela conferida, ver se tá respirando bem ou não? Olhar a barriguinha, ver se tá mexendo, parar bem de pertinho pra sentir o calorzinho da respiração, a gente faz. Entretanto, aqui em casa tínhamos um grande problema que o meu marido, além de ir lá dar aquela conferida se estava respirando, ele tinha que dar uma mexidinha pra ver se reagia, pra ver se estava tudo certo, e por isso inúmeras vezes ele acabava por acordar o nosso Benjamin. Mas assim, eu aceitei a preocupação, eu entendi a preocupação dele e depois era com ele que eu botava a dormir de novo. Então, primeira paranoia, não era só minha, era da família, era de nós dois. Outra coisa que me aconteceu durante a gestação era de que eu tinha necessidade de comprar. Eu tinha necessidade de achar que eu tinha que cumprir X metas de ter coisas. Não foi um enxoval exageradíssimo, não foi, até porque eu ia fazendo dentro das minhas condições financeiras, óbvio. Mas eu acreditava que eu tinha que ter o mínimo que a minha cabeça estipulou, que era o mínimo. Então, o mínimo X de peças para tal coisa, um acessório específico que eu achava que não tinha como passar sem aquilo. Apesar de ter tentado me preparar muito para montar um enxoval assertivo, sempre tem uma coisa ou outra que a gente ganha ou que a gente escolhe comprar que é inútil. Ou que, na verdade, ela não nos ajudou, não nos favoreceu tanto, porque tudo varia de acordo com cada bebê. Então, por exemplo, eu pedi na minha lista de enxoval, quando eu escolhi fazer o chá de bebê, aquele rolinho, que vão 2 rolinhos e o bebezinho vai no meio, alguém me deu porque eu pedi. Porque na minha cabeça super ia ser funcional. E não foi. Foi uma coisa que eu botei o Benjamin aquilo numas 2 vezes, porque eu percebi que ele realmente não se adaptou, não ficava bem. E porque o que me deram, o Benjamin tinha que ficar de ladinho, dormir de ladinho, para ele realmente encaixar dentro dos rolinhos. E depois eu entendi, eu aprendi, buscando por informações e conhecimento, que não é seguro o recém-nascido dormir nessa posição. Então, além do Benjamin não ficar bem nitidamente naquilo, eu entendi também que não era seguro, então descartado. Mas a sensação de que a gente precisa de ter muitas coisas, em algum momento ela vem. Em algum momento a gente tem que bater as metas da minha lista de enxoval. Mas uma coisa que eu posso dizer pra você ficar muito tranquila aí fazendo sua lista do enxoval, faz a lista. Quer ter quantidade específica de algumas coisas porque tem medo de faltar depois? Tenha. Eu, por exemplo, sabia que dentro da minha realidade, eu morava num local que chovia muito durante o inverno, que fazia muito frio e que dentro da minha realidade eu não tinha secadora de roupa.
Então eu dependia do tempo para secar as minhas roupas. Então eu sabia que se eu tivesse uma quantidade muito pequena de algumas coisas bem do dia a dia, a hora que tivesse chuva e frio, né, que é inevitável, poderia me fazer falta. Eu iria lavar o que estivesse sujo e poderia acabar ficando sem, porque às vezes a gente acredita que o bebê vai usar ali o quê? 1, 2 mudas por dia, mas imprevistos acontecem. Então eu tinha sim algumas quantidades que eu queria ter no mínimo. Por exemplo, eu queria ter no mínimo 10 calças, independente do modelo, com pezinho ou sem pezinho, mas eu queria ter 10 calças, porque eu pensava, isso para cada tamanho, por exemplo, né? Porque eu pensava, se acontece de eu pegar ali uma semana de chuva, uma semana de frio, que a roupa não seca tão fácil, ou eu ia ter que ir até uma lavanderia para secar, para mim poder usar, ou eu ia ter que ter reserva, eu ia ter que ter para um tempo um pouco maior. Então assim, dentro das suas situações, dentro da sua realidade, tudo bem ter as suas metas, mas uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: as lojas de bebês não fecham depois que o nosso bebê nasce. E isso eu custei a entender, porque eu tinha a sensação que eu tinha que ter tudo antes dele nascer, que eu tinha que ter roupa para ele até 1 ano antes dele nascer. Mas gente, botando o pezinho mais no chão, dá sim para ter roupa por um tempo maior, se você quiser, se for da sua vontade. Mas também você pode ir adquirindo depois com o tempo. Claro que se você está pensando no seu chá de bebê, monte aí sua lista, programe o que você deseja receber e ganhar para não ter que comprar depois, mas estruture aí para que seja uma coisa prática mesmo, né? Priorize as coisas que você realmente pensa que na sua realidade vai fazer a diferença e não só para cumprir tabela, porque o que mais se encontra na internet são listas e listas de tabelas a serem cumpridas e não necessariamente tem a ver com a sua realidade. Terceira coisa que eu acho, dentro do meu conhecimento, dentro da minha experiência com amigas, mulheres à minha volta, que é quase impossível de não acontecer hoje em dia, é a mulher estar gestante ou já mesmo com o seu bebê no colo e sentir dúvida com alguma coisa e acabar dando um Google para tirar a sua dúvida. Quantas vezes eu vi assim, nossa, o Benjamin tá com uma coisinha vermelha na barriga. Ficava naquela angústia e ia pro Google procurar. O que pode ser uma coisinha vermelha na barriga do bebê? Gente, que inútil fazer isso quase. Por quê? Pegar uma mãe aflita, pegar uma gestante aflita, num período que acontece inúmeras coisas, que podem ser desde nada a coisas muito sérias, e simplesmente se jogar pro Google, simplesmente te jogar de cabeça. O Google nunca vai te dizer, é provável que não seja nada, mas ele pode te mostrar 1 milhão de possibilidades que lhe tiram o sono, que vão fazer você simplesmente não conseguir relaxar. Então assim, use o Google com toda certeza a seu favor e com muito filtro, porque às vezes uma coceira embaixo do pé, a probabilidade que não seja nada relacionado à gestação é muito grande. Então assim, tem muita informação, hoje em dia a gente tem um mar de informações, né? A gente tem uma possibilidade gigantesca, o que é ótimo, o que é muito bom. Porque às vezes você pode procurar por uma coisa que tá te preocupando e pode te dar um alerta de, opa, talvez pode ser um pouquinho mais do que eu estou pensando. Mas a sequência disso não pode ser um surto. A sequência disso é marcar uma consulta o quanto antes para tirar a dúvida. Marcar uma consulta o quanto antes para falar com um especialista que vai entender o seu caso, que vai entender no seu caso. O Google não entende o seu caso, o Google entende infinitas possibilidades que acontecem com o mundo inteiro. Então, assim, muito cuidado. O filtro, ele é necessário, não o seu filtro, porque a maioria das coisas que você vai achar vai lhe dar um susto, não vai lhe contribuir tanto e pode acabar piorando uma situação que, de repente, pode não levar a nada. Mas, assim, claro que é sempre bom ter informações e o Google tá aí pra isso, né, pra nos dar muitas informações e que bom, mas lembre-se do que você faz no pós-informação que você jogou aí pro Google. Evite surtos, evite se estressar por algo que você ainda não sabe. E sim, marque uma consulta com seu médico. E outra coisa que vem mais ou menos desse mesmo gancho em função do Google, que é o sofrimento precoce. Qual mãe que nunca sofreu precocemente por uma coisa? Por achar que tal coisa pode vir dar errado, por achar que tal coisa não vai se sustentar a longo prazo. O achar, a gente acha muitas coisas e a gente sofre muitas vezes com essas coisas.
porque a gente vive às vezes baseado na régua da vida dos outros. A gente vive por olhar a experiência dos outros e esquece que na nossa realidade as coisas podem ser diferentes. Então, evite sofrer precocemente, evite pensar que porque aconteceu com a fulana vai lhe acontecer também, certo? De novo, o meu filtro do Google, sabe? Ele é extremamente necessário. Então, evite sofrer precocemente. Se prepare a seu modo, busque entender e ter conhecimento dentro daquilo que te aflige, dentro daquilo que te deixa com dúvidas, com incertezas, dentro daquilo que tá te tirando o sono ali, aquela pulguinha atrás da orelha. Busque informações, busque por informações profissionais, busque uma rede de apoio que de repente pode te ajudar a se acalmar e entender a situação, mas entenda que nada melhor do que o tempo para você viver, para você passar por aquilo e entender o que cabe à sua realidade. Então, sofrer precocemente é uma coisa que muitas vezes nós mães fazemos, mas que não ajuda em nada. E isso, quanto mais calmas e tranquilas a gente estiver, melhor o pé no chão fica para a gente tomar as melhores decisões. Então, evite sofrimentos precoces de coisas que você não tem como prever e nem ter certeza de nada. E por falar em certeza, outra paranoia que a gente tem é bater o pé. É a firmeza da certeza, que está só dentro da nossa cabeça, de que algo vai ou não acontecer, que você vai ou não fazer. E por que eu digo que isso é uma paranoia? Porque depois, quando acontece o inverso, a gente sofre e se culpa por aquilo. Então, a certeza de meu filho não vai usar chupeta. Eu tenho certeza, porque eu não quero, porque isso e aquilo. E aí depois você pode se ver numa situação onde você está sozinho com um bebê que está difícil de ser acalmado, está difícil de ter as suas demandas necessárias resolvidas e você se vê entregando a chupeta para ver se ele acalma um pouquinho e de repente pode ser que ele aceite bem aquilo e se acalme. E aí aquela onda da culpa do eu jurei que eu não faria isso e eu estou fazendo, ela é terrível, ela é terrível. Então assim, entenda que a maternidade, ela precisa ser flexível, ela precisa ser vivida diariamente, conscientemente, mas sem a certeza absoluta do que vão acontecer nos próximos 10 anos. A gente não tem como ter controle sobre tudo, né? Sobre a maioria das coisas. Então, às vezes, essa certeza do eu vou fazer tal coisa, por exemplo, o meu filho ele vai dormir sozinho no bercinho dele todos os dias. E aí o seu bebê nasce e ele demonstra que ele tem uma necessidade gigantesca de afeto, de contato físico, e você tá ali tentando relutar contra aquela certeza que você tinha que ele iria dormir sozinho lá no bercinho dele, quietinho, calminho, e o seu bebê necessita do seu colo, ele está lhe implorando para que você pegue ele e afetuosamente acalme ele no colo, e quando você vê, ele está dormindo apenas no seu colo. E aquela sensação de não foi o que eu planejei, não era o que eu queria, é uma sensação muito ruim. Apesar da gente entender a demanda do bebê e vai fazer por ele o que ele precisa, a gente acaba por se culpar, por não conseguir cumprir aquele plano que a gente tanto idealizou. Então, tenha o pé no chão. A sua ideia é ensinar a autonomia do sono para o seu bebê desde sempre? Posso lhe ajudar com isso, inclusive. Mas tenha consciência de que as coisas elas não são uma linha tênue e que a gente vai precisar entender quem é o seu bebê para depois montar o plano de estratégia de como a gente vai chegar lá. E entender que de repente, antes de chegar lá, você vai ter que passar por outras coisas, você vai ter que suprir outras coisas que não tem a ver consigo e sim com o seu bebê. Mas cada criança é única, então evite algumas certezas do eu vou ou eu não vou fazer, vai ser assim ou não vai ser assim, porque só conhecendo o nosso bebê e a nossa criança que a gente pode ir diariamente flexibilizando para que as coisas tomem o rumo que a gente tanto deseja. E a última, mas não menos importante, que eu realmente duvido qual mulher que nunca passou por isso, principalmente se referindo à primeira gestação, nas outras talvez seja um pouco diferente, ainda não tenho experiência para falar sobre, mas é o momento em que cai a ficha de que aquilo que entrou vai ter que sair. E sim, óbvio, falando do parto, né, gente, independente da via de parto, seja ela cesárea ou um parto vaginal, em algum momento bate aquela, não necessariamente um desespero, mas bate aquela sensação de ai, Jesus está chegando perto. Estamos nos aproximando do nosso encontro que a gente tanto quer, mas que no meio tem esse porém aí que se chama parto. Que muitas vezes acaba tirando o sono de muitas mães, de muitas mulheres. Eu me vi na situação de, por vários momentos, ficar assim um tanto... E agora, né? Quero muito, desejo muito, mas
será que eu realmente tô pronta pra passar por isso? Então, assim, acontece. É um pouco inevitável tu pensar que tem um ser humano dentro de você que ele precisa sair, mas a gente precisa aí tentar entender qual é o nosso perfil, o que a gente deseja pra esse momento, o que a gente quer pra esse momento, qual via você deseja mais, o que você gostaria de tentar primeiro antes de tomar outra decisão, enfim. E buscar ver se a gente se enquadra realmente no quesito saúde, se estamos aptos a passar por aquilo que a gente deseja, seja apto de saúde para uma cesárea ou para um parto vaginal. Mas é uma probabilidade aí de uma paranoia quase que inevitável de toda mulher gestante, que em algum momento essa criança vai ter que sair daí, né, gente? E que a gente tem que estar tranquila para passar por esse processo que realmente traz um pouquinho de medo, traz um pouquinho de aflição e que tá tudo bem. Felizmente estamos aí, felizes e com muita saúde para estar com os nossos bebês no pós desse momento que é tão importante, mas que pode ser sim um momento de medo, de aflição e tá tudo bem sentir isso, não tem nenhum problema quanto a isso. Essas foram as paranoias que eu vivi na minha gestação, no começo da minha maternidade e que possivelmente se repitam no próximo filho ou não. Vamos ver o que a experiência nos traz aí para um próximo momento. Se você é novo por aqui, já vem ficar bem pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo para alguém que pode estar precisando dividir aí suas paranoias também. E deixa aqui nos comentários se você passou por uma paranoia diferente, que de repente mais alguém pode ter vivido também. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.